Bom dia, bom dia, bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas tu vai estar escutando esse podcast, não é? Mas aqui é bom dia. Um bom dia com uma corridinha na madrugada. 5h30, 6 da manhã, um bom café e um episódio pra gente refletir. Hoje a gente vai falar sobre algo que eu aprendi ou consegui identificar durante um período longo de terapia, que eu achei tão interessante quando eu descobri, tão chocante quando eu descobri, que eu pensei, um dia eu vou compartilhar isso com as pessoas. E o nosso podcast é a hora para isso. O tema de hoje é cuidado com o que rejeita. Se eu soubesse ou tivesse entendido o real significado dessa frase desde a primeira vez que eu li, acredito que eu teria evitado grandes conflitos na minha vida. Cuidado com o que rejeita. Eu não sei desde quando isso começou na minha formação, mas lembro que desde muito cedo eu dizia coisas do tipo: homem nenhum vai me tratar mal, homem nenhum vai dizer o que eu posso ou não posso fazer, eu controlo os meus atos, eu é que sei de mim, coisas desse tipo. Só em repetir a frase me volta a lembrança de inúmeras vezes que a repeti tudo isso. E realmente elas foram executadas por um longo período da minha vida adulta. Porque na minha adolescência mesmo, repetindo e sentindo essa vontade, eu nem sabia como executar. Mas com as experiências da vida fui aprendendo direitinho que ninguém faria isso comigo. Desde muito cedo eu tive problemas de relacionamento com meu pai, sentia que ele não me protegia, ele foi completamente contra meu primeiro namoro. Hoje eu sei que ele estava completamente certo, mas na época eu era só uma adolescente e ele um pai mais rígido que não sabia outra forma de se expressar. Sempre achei que ele tratava melhor quem era de fora do que quem era da própria família e sempre ficava muito triste porque achava ele muito rude, grosseiro com a minha mãe, mesmo sem entender que era a forma de viver deles dois, era o jeito de ser, era como eles foram criados. Então, ia prestando atenção a tudo e na minha raiva ia repetindo que homem nenhum ia fazer comigo o que ele fazia, principalmente com a minha mãe. Interessante, né? Como a gente vai julgando, vai criticando a forma como os nossos pais vivem, como os outros casamentos funcionam, como se a gente tivesse a fórmula ou soubesse como deveria acontecer. Pobre de mim, né? As duras penas fui descobrir há pouco tempo atrás. Não, até não é tão pouco assim, eu acho que faz bastante tempo que eu tive esse insight. Que toda essa rejeição me tornou exatamente no perfil de pessoa que eu mais rejeitava. Passei a me tornar uma mulher controladora, rígida, em excesso com tudo e com todos. Perfeccionista ao extremo com meus resultados no trabalho, com as minhas coisas da vida, uma julgadora compulsiva da forma que os outros escolhiam ou decidiam viver. Uma crítica a tudo o que eu fazia como não estando bom, suficiente, e assim procrastinando a vida, se escondendo atrás do trabalho ou de relações onde eu tinha o domínio e conseguia controlar. Foi difícil chegar a esse entendimento? Foi muito difícil. Demorou bastante tempo. Com muita dor, com adoecimento, com uma paralisação que veio de fora, um pânico que veio de fora para me mostrar que estava na hora de eu entender o que estava acontecendo. Precisei de ajuda para tudo isso? Sim, precisei de muita ajuda. Fui em terapias dos mais diversos estilos, li livros dos mais diversos estilos, como já relatei, e fui pesquisando, fui me entregando, porque no início, quando me disseram isso, quando em terapia eu escutei isso, eu rejeitei demais. Aquela coisa do tipo, tá de brincadeira, né? Não, eu não sou assim, eu não me tornei assim por rejeição ao meu pai ou por rejeição a qualquer outro relacionamento que eu tenha tido. E ainda fiquei nessa negação por um bom tempo. Mas felizmente eu consegui entender que tudo o que eu rejeito precisa ser analisado, precisa ser compreendido e principalmente transformado. Caso contrário, me tornarei mesmo sem querer exatamente aquilo que rejeitei. Quantas vezes já dissemos nunca mais vou deixar que façam tal coisa comigo
e quando vemos, estamos nós mesmos tendo aquela atitude. Quantas vezes olhamos para um relacionamento de fora e julgamos ou criticamos, e se paramos para observar calma e amorosamente, vamos ver que, quem sabe, de outra forma fazemos a mesma coisa. Depois que eu aprendi a olhar para tudo isso com mais clareza, sem julgamento e principalmente com mais amor, entendi que cada um tem as suas demandas. Cada um tem a sua força de viver o que é capaz. Cada um tem os seus traumas, os seus problemas, as suas inseguranças, e que no tempo certo, se buscar ajuda, vai enxergar o que precisa mudar e ou aceitar. Mas mesmo assim, caso eu acho que sua forma de viver e de ver as coisas esteja errada, eu não tenho o direito de me meter e nem de julgar, pois a história de cada um precisa ser escrita ou reescrita individualmente, passo a passo, dentro das condições e vontades individuais de cada ser. E isso eu aprendi principalmente com os meus pais, em entender que eles tiveram a criação deles, a forma de viver deles, e estavam dando o que eles tinham para dar, o que eles podiam dar. Nossa, esse entendimento é libertador. A vida se torna leve, principalmente porque aprendemos a ser menos rígidos com a gente mesmo. Paramos de nos julgar, de nos comparar aos outros, deixamos de lado expectativas, tanto internas quanto externas, e passamos a viver a vida como ela realmente é. Para mim, uma experiência divina, a qual vai nos apresentar desafios, conquistas, perdas, vitórias, e que de alguma forma vamos ter que lidar. E se puder ser de uma forma mais consciente, sem buscar culpados e, melhor ainda, sem nos culparmos, passamos a assumir somente a responsabilidade que temos em sermos nós mesmos. Assim, do jeito que somos, recheados de sombras e imperfeições, mas, acima de tudo, com a humildade de aceitá-las e transformá-las com compreensão, discernimento e amor. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que eis aí o que eu aprendi, ao descobrir que tinha me tornado exatamente o que mais rejeitava e julgava nas ações dos outros. Bora pensar? Bora entender? Bora refletir? O que eu tenho rejeitado? O que tem me incomodado a ponto de eu não querer ser igual de forma alguma? E aí olhar para o que eu estou fazendo da minha vida para entender o porquê isso ou a atitude do outro, as ações do outro, tem me incomodado tanto. É isso, pessoal. Um bom café, seja da manhã, seja da tarde, seja do entardecer. Um bom dia e um beijo muito grande para todos.